Olá, meu nome é Andresa e hoje eu tô aqui para te explicar por que é importante você ter uma rotina para se alimentar. E aí, as pessoas dizem, né? É necessário você comer de 3 em 3 horas para emagrecer. Ou é necessário você comer de 3 em 3 horas para ganhar massa muscular. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre se alimentar de 3 em 3 horas para emagrecer. Se eu falar para você que você tem que se alimentar de 3 em 3 horas para emagrecer e você não conseguir se alimentar de 3 em 3 horas porque você tem outras coisas para fazer, porque de repente você tem um horário fixo no seu trabalho para se alimentar, porque você estuda, porque você está na condução, na hora, no momento, né, quando der de 3 em 3 horas para se alimentar, se eu te disser que você tem que comer de 3 em 3, você vai dar essa desculpa de que você não consegue para não fazer nada, para não fazer atividade física e para não tentar ter uma alimentação equilibrada. Então, olha só, eu quero te explicar o porquê que é importante você ter uma rotina. Não necessariamente precisa ser exatamente de 3 em 3 horas, mas você precisa ter uma rotina, porque o seu organismo ele vai jogar fora o que ele não precisa e vai guardar o que ele precisa se você tiver uma rotina. Se você mostrar para ele que você está se alimentando, você vai dar energia para ele trabalhar, para ele treinar, para ele estudar, para ele fazer as coisas do dia a dia e ele não precisa guardar, tá? É que o que todo mundo diz para você é o seguinte: você precisa gastar mais calorias e comer menos calorias e dessa maneira você consegue emagrecer. Só que ninguém te conta que o seu metabolismo também tem que estar funcionando bem. E o que é um metabolismo funcionando bem? É quando você consegue jogar fora o que você não precisa, guardar o que você precisa. Então, se você deixar o seu organismo muito tempo sem alimento, provavelmente ele só vai ficar guardando. E aí, tem aquela história, né? A professora fala assim para você: você precisa comer menos e gastar mais. Aí você fala assim: mas eu não como muito. Não, você come de menos. E aí, quando você come de menos, você faz com que o seu metabolismo também não funcione bem. Então, vamos aqui para o próximo slide que eu vou te mostrar o seguinte. Quando você se alimenta com um carboidrato, por exemplo, pode ser um pão, o arroz, a batata, o açúcar, frutas, aveia, granola. Cada tipo de carboidrato entra no seu corpo de uma maneira diferente, tá? O que acontece? Quanto mais lento esse carboidrato for digerido e cair na sua corrente sanguínea, melhor para você. Na verdade, a digestão ela é uma só, né? Agora, conforme ele é digerido aí no seu estômago e ele cai para a corrente sanguínea, isso vai depender do tipo de carboidrato que você come. E aí eu tô tentando explicar aqui para você bem fácil, para ficar bem claro que é super importante você ter uma rotina alimentar para você não ficar muito tempo sem comer. Você vai entender até o final desse vídeo isso. Então, olha só, quando você come um carboidrato, é liberado na sua corrente sanguínea vários transportadores, várias enzimas, é liberado um monte de coisa aí. Uma das coisas importantíssimas que é liberada é a insulina, que é um hormônio. A insulina, ela entra para a sua corrente sanguínea para quê? Você comeu, a comida caiu lá no seu estômago, do seu estômago foi um sinal lá para o seu cérebro. Olha, ela está comendo, libera a insulina porque o açúcar vai subir demais na corrente sanguínea dela. E aí libera a insulina, que é o hormônio, essa insulina que vai sair lá do seu pâncreas e vai cair na sua corrente sanguínea, ela tem algumas funções. Uma das funções é o quê? Ela vai guardar a proteína que você está comendo dentro do seu músculo. Então, você comeu um carboidrato, a insulina subiu, ela subiu para quê? Para guardar a proteína no seu músculo. O que mais? O que acontece? Ela vai também guardar o carboidrato dentro do seu músculo. Isso é legal. E o que mais ela faz? Ela vai guardar a gordura aonde tem os receptores chamando a gordura. Aí ferrou. Por quê? Porque toda vez que a insulina sobe demais, as gordurinhas que estão boiando no seu corpo, elas são guardadas. E elas são guardadas aonde? Aonde a gente tem mais receptor de gordura. Aonde a gente tem mais receptor de gordura? Geralmente, mulher tem na barriga e no culote.
E a rapaziada? Tem mais na barriga. Então, toda vez que você fica muito tempo sem comer e come um arroz com feijão, sua insulina vai subir pra caramba. Então, assim, são dois fatores super importantes, né? Primeiro, se você tem uma rotina alimentar, você não vai ficar muito tempo sem comer. Você vai tentar fazer com que a sua insulina tenha um equilíbrio, né? Ela vai ficar aí na sua corrente sanguínea, ela vai ser liberada aos pouquinhos, porque você, às vezes, come alguma coisa e aí essa insulina vai subir um pouquinho para não deixar o seu corpo ficar com açúcar muito alto. Tá? Então, olha só como é importante você ter uma rotina alimentar. E não necessariamente tem que ser de 3 em 3 horas. Mas, às vezes, quando a gente coloca uma regra e segue uma regra, a gente consegue fazer com que aquilo aconteça, né? Existem pessoas que precisam da regra para aquilo acontecer. Então, talvez se você colocar aí que você tem que comer de 3 em 3, vai te ajudar a comer várias vezes ao dia e vai te ajudar a não dar esses pico de insulina no seu corpo. Tudo isso que eu estou explicando para você agora é o quê? É o metabolismo. Se você mantém o seu metabolismo funcionando bem e você tem uma dieta onde a sua ingesta é menor do que o seu gasto, você vai conseguir emagrecer, certo? E aí o que acontece? Se você ficar muito tempo sem comer, deixa eu pôr eu para baixo, não vou conseguir pôr agora. Então assim, ó, se você ficar muito tempo sem comer, quando você comer, o que vai acontecer? A insulina vai subir. A insulina subiu, você vai ficar gordinho ou gordinha. Por quê? Porque provavelmente você está tendo uma ingesta, uma quantidade de calorias maior e o seu metabolismo, que é a liberação da insulina dentro do seu corpo, está mal, não está certinho. Então, o que é o ideal? Você comer várias vezes por dia, carboidratos de baixo índice glicêmico. O que significa isso? Que ele não vai subir muito o seu açúcar e não vai fazer com que a sua insulina suba demais. O que são carboidratos de baixo índice glicêmico? A granola, a aveia, a fruta, tudo que é fibra ou fruta vai te dar o combustível que você precisa, vai dar o açúcar que você precisa no seu corpo para o seu cérebro funcionar, para o seu músculo contrair e não vai subir muito a insulina. E aí você vai ter combustível para treinar sem o seu metabolismo funcionar de uma maneira que prejudica a quebra da gordura. Peraí, que confusão é essa? Ó, vou explicar numa linha só para você entender. Toda vez que você come um doce ou um açúcar, o doce ou o açúcar é super calórico e sobe demais a sua insulina. Então, são 2 pontos que vão prejudicar o seu emagrecimento. A quantidade calórica do doce, mais o metabolismo que acontece no seu corpo, que é a insulina subir demais. Então, o que você deve fazer para emagrecer? Comer várias vezes por dia, coisas que não subam muito a sua insulina, como, por exemplo, frutas, aveia, granola, chia, um pão integral tem menos, vai subir menos o açúcar do que o pão branco, né? Comer coisas que vai subir pouco a sua insulina e comer coisas que são pouco calóricas. Dessa maneira, você vai conseguir criar uma diferença entre gasto e consumo e vai conseguir perder as gordurinhas que estão sobrando. Ok? Então, se você gostou desse vídeo, se você está aqui no YouTube, curte o vídeo aqui, compartilha para os seus amigos e para suas amigas que acham que tem que ser de 3 em 3 horas. Não tem que ser. O que tem que ser é você se responsabilizar pelas suas atitudes, você tentar melhorar os seus hábitos devagarzinho e sempre, e você iniciar a atividade física. Beleza? Então, é isso aí. Se você gostou, curte, compartilha, faz um comentário aqui. Qual é a sua maior dificuldade para emagrecer? Ou qual é a sua maior facilidade? O que você consegue seguir direitinho e o que você não consegue? Que a gente vai responder na medida do possível. Valeu, galera, e até mais!